Você está ouvindo o podcast Imuniza Aí. Fique por dentro de assuntos importantes relacionados à imunização. Esse podcast foi desenvolvido por alunos do curso de Farmácia, Biomedicina e Nutrição da UniFTC. Olá, somos alunos do curso de Biomedicina na UniFTC. Eu, Maria Eduarda, juntamente com Keila Rodrigues, iremos dar início a mais um episódio do projeto Imuniza Aí, com o tema a falta de recursos para a concretização do processo vacinal no Brasil. E o nosso primeiro tópico de hoje será a falta de recursos e estruturas. A nossa colega Keila irá dar continuidade. Então, pessoal, desde que se alastrou pelo mundo a pandemia do coronavírus, tem se consolidado uma das maiores crises sanitárias e humanitárias já vivenciadas na história. A falta de insumos e vacinas colocou o sistema de saúde global em uma situação caótica. Há mais pacientes precisando de tratamento do que recursos disponíveis para isso. Para salvar o maior número de vidas, a alocação dos recursos escassos deveria ser direcionada por políticas públicas nacionais, o que não aconteceu no Brasil. As 3 vacinas contra a Covid-19 aprovadas até o momento para uso no Brasil têm origem estrangeira. O imunizante mais recente a conseguir o sinal verde foi produzido pela americana Pfizer, em parceria com a alemã BioNTech. As outras 2 são a Coronavac, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, e o imunizante AstraZeneca, produzido pela Universidade de Oxford, em parceria com a multinacional inglesa. Ambas já estão sendo utilizadas em uso emergencial, autorizado pela Anvisa. A piora da pandemia. Um mês depois de ter iniciado a vacinação contra a Covid-19, o Brasil já enfrentava dificuldades para fazer os imunizantes chegarem aos grupos prioritários. O cenário de escassez acontece em meio ao recrudescimento da doença no país e ao aparecimento de variantes do vírus, que são ainda mais transmissíveis, o que torna o processo de imunização em massa ainda mais necessário para frear a pandemia. O quadro no Brasil voltou a se agravar agora no início de 2021, com o resultado das aglomerações durante as festas de fim de ano. E nisso, consequentemente, veio o fim dos estoques de vacina, enquanto países como o Canadá garantiram a compra de 6 doses de vacina contra a Covid-19 para cada habitante, em contratos fechados com 7 laboratórios diferentes, antes mesmo que as vacinas ficassem prontas. O Brasil apostou apenas em 2, sendo que uma delas foi fruto de uma iniciativa própria do governo de São Paulo. Além da lentidão, a campanha tem sido marcada pela desorganização e por indícios de irregularidades. Nas redes sociais, vídeos denunciam profissionais de saúde que fingem aplicar a vacina com seringas vazias. Também, com isso, vem a falta de financiamento federal. Devido às interrupções da vacinação contra a Covid em várias regiões do Brasil, por falta de doses, o governo federal tem sido pressionado a investir o quanto antes em outras opções de imunizantes, além dos disponíveis atualmente no país. Com doses em quantidade insuficiente, até mesmo para os grupos prioritários, como os idosos, a campanha tem sido realizada em ritmo considerado muito lento. E isso dá consequência aos desafios da distribuição. O que será necessário para uma vacinação em massa? A pandemia do novo coronavírus acometeu ao longo de 2020 mais de 80 milhões de pessoas no mundo e matou cerca de 1,8 milhão. Este ano, a humanidade espera contar com as vacinas para conter a doença causada pelo vírus. Para isso, os imunizantes precisam ser distribuídos para uma contingente de pelo menos 5 bilhões de pessoas ao redor do planeta, numa intervenção logística sem precedentes.
Essa operação já tem tamanho e duração estimados 10 bilhões de doses. Devem ser aplicadas até o fim de 2020. O desafio de promover uma campanha de vacinação em massa em âmbito global passa a produzir, transportar, armazenar e aplicar os imunizantes, com velocidade, segurança e capilaridade. Tudo isso vem elencando grupos prioritários que devem receber as primeiras doses, evitando favorecer os indivíduos e países mais ricos e minimizando o desperdício. Outro desafio importante a ser superado é a identificação dos vacinados. Saber quem tomou o imunizante importa tanto para garantir que as suas doses fossem aplicadas, quanto para medir a cobertura vacinal e a efetividade da vacina. Tão importante quanto a articulação entre o governo federal e os estados é a comunicação entre essas autoridades e a população, que, como ponta de cadeia logística, é peça-chave para o sucesso ou não da vacinação. Agora, dando continuidade, nossa colega Duda vai abordar o tema: a Covid impõe dificuldades inéditas para o sistema de saúde do país. Olá, hoje eu irei trazer os desafios que o Brasil precisa superar para vacinar a população em 2021. O Brasil tem sido exemplo na imunização em massa, e ele faz campanhas de vacinação bem-sucedidas. Porém, fazer isso durante uma pandemia traz desafios inéditos para o país. O governo federal assegurou cerca de 350 milhões de vacinas até o final deste ano. 100 milhões fornecida pelo Instituto Butantan, 210,4 milhões pela Fiocruz e 42,5 milhões pela COVAX Facility. O Brasil fez transferência de tecnologia para fabricar a Coronavac. E isso será feito pelo Instituto Butantan, em São Paulo, e da Oxford AstraZeneca, produzida pela Fiocruz. Contudo, nenhuma delas é produzida com produtos totalmente nacionais, e isso faz com que elas precisem de insumos enviados de outros países. Um dos maiores desafios do Ministério da Saúde é convencer a população a se deslocarem até os pontos de vacinação nas datas corretas para as 2 doses. Pela primeira vez, o Brasil terá uma campanha de vacinação que envolve diferentes imunizantes, e eles devem ser aplicados em 2 doses, com intervalos diferentes, e sem a possibilidade de intercambiabilidade. Além disso, a quantidade de doses disponíveis de cada vacina também é diferente. Agora nós iremos dar prosseguimento com a nossa querida colega Keila. Vamos lá. Vou falar sobre os 3 erros que levaram à falta de vacina contra a Covid-19 no Brasil. Primeiro erro: o governo não comprou as vacinas em 2020. Gonzalo Vecina Neto, médico sanitarista e professor, fundador da Anvisa, quanto a epidemiologista Ethel, dizem que o primeiro e maior erro foi o governo federal não comprar as vacinas antecipadamente ainda em 2020. Sendo que, no meio do ano passado, quando fabricantes anunciaram que estavam desenvolvendo vacinas, vários países como Chile, Colômbia, Reino Unido e integrantes da União Europeia negociaram a compra desses produtos ainda na fase de testes. O segundo erro foi a falta de definição sobre quem deveria ser vacinado antes, ou seja, quem é a prioridade das prioridades. O governo federal elaborou uma enorme lista de grupos prioritários que, juntos, somam 77,2 milhões de pessoas. Lá há desde idosos com mais de 90 anos a profissionais de saúde, caminhoneiros, profissionais da área de educação e militares. O terceiro é a falta de treinamento que provocou desperdício de doses. Em alguns municípios, profissionais de saúde relataram desperdício de doses, especialmente nas cidades que decidiram escalonar por idade. Uma vez aberto o frasco para colocar nas seringas, o conteúdo da vacina Oxford só tem validade por 6 horas. Já a Coronavac dura 8 horas depois de aberto. Como não havia orientação clara sobre o que fazer na ausência do grupo-alvo da vacinação,
as doses que sobravam nos recipientes abertos foram perdendo a validade. Ou seja, além de termos pouca vacina, a falta de orientação aos profissionais levou a uma redução ainda maior do estoque. Duda? Olá, agora eu irei trazer um pouco do tema pandemia prolongada. Por mais que os imunizantes tragam um benefício individual a quem os toma, sua grande vantagem está na proteção coletiva. O atraso ele vai retardar a proteção de grupos prioritários. E isso vai levar a um aumento na necessidade de assistência hospitalar e de UTIs, o que gera um gasto enorme para o sistema de saúde. Está sendo estabelecida uma reserva humanitária, como uma solução de último recurso para grupos de alto risco e populações em contextos de crise humanitária. Antigamente, haviam doações de vacinas, porém, as doações não estão acontecendo no momento por conta da corrida global por vacinas. Mesmo alguns países que tenham adquirido a compra que excedem o dobro ou o triplo do número de sua população. É um pouco revoltante porque isso acontece por conta do egoísmo de cada país. E lá, diante da quantidade limitada de vacinas, qual é o objetivo da vacinação contra a Covid-19? O objetivo das campanhas de vacinação de qualquer país será diminuir a mortalidade pelo vírus e poupar os serviços de saúde vinculados à Covid-19. Mas a vacinação por si só, em um contexto de ofertar limitados, não nos permitirá voltar ao normal. Isso também significa que outras medidas preventivas, como distanciamento social, higiene das mãos e uso de equipamentos de proteção individuais, são fundamentais. Então, pessoal, se cuidem, mesmo quem já foi vacinado, se mantenha protegido, porque a vacina por si só não traz benefícios a longo prazo de sustentação. Isso mesmo. Obrigada a vocês que chegaram até aqui e nós esperamos que vocês tenham entendido um pouquinho, tenham entendido um pouquinho sobre o processo vacinal no nosso país. É um pouquinho complicado, mas vamos pensar positivo que vai dar tudo certo. Sim. Obrigada e até logo. Até logo. Beijo, gente.